passo a passo para elaborar contrato de trabalho personalizado. Uma das principais ferramentas de um bom consultor trabalhista empresarial. E por quê? Porque ela é uma boa ferramenta? Já vou contar para vocês. Vamos chegando. Fernando, Mini, boa noite, pessoal. Deixa eu fixar o tema da live aqui. Que hoje eu tô com energia, hein? Vou fazer a live em pé, para não deixar a energia cair, que o dia hoje foi punk. Marcos, boa noite, Marcos. Vocês estão me ouvindo bem? Pedro, grande Pedro. Aí. Gente, hoje essa aula é importantíssima. Eu vou dizer para vocês que um dos meus principais tiros de escopeta na hora de fazer um fechamento de um contrato de honorários, são os contratos de trabalho. Especialmente quando eu me refiro às pequenas empresas, às pequenas e médias empresas. Por quê? Porque a realidade delas é um pouquinho diferente. Nós temos uma realidade um pouco diversa do que a gente estuda nos livros, do que a gente ouve quando se fala do ramo empresarial. Normalmente o pequeno empresário, ele está sem nada, está no limbo, não sabe nada. Quem aí já passou, já ouviu uma pergunta de um cliente da mais boba que você pode imaginar, do tipo daquela: doutora, o funcionário está querendo juntar o horário de intervalo com a saída, pode? Quem já ouviu uma pergunta boba desse tipo? Fala pra mim. Eu acredito que todos vocês, Cris, com certeza já ouviu isso, né, Cris? Gisele, Vanessa, vamos chegando, minha gente. Laís, quantas vezes você já ouviu essa pergunta só essa semana, Laís? Se pode ou não pode juntar o horário de intervalo com o final da jornada? Pois é. Então, o pequeno empresário, ele vai precisar de toda a sua munição concentrada no menor espaço e na menor demanda para ele possível. Logo, porque o ticket dele, o que ele vai te pagar, é muito inferior do que uma grande empresa onde tu conseguiria implantar aí todas as ferramentas, um código de conduta, um regimento interno. Obviamente ele não tem o mesmo canhão. Então o contrato de trabalho é a nossa bonequinha. O contrato de trabalho, ele vai facilitar a tua vida de uma forma no futuro que tu vai me agradecer. Mas tu vai me agradecer muito por te ensinar o que tu pode colocar dentro do contrato de trabalho. O contrato de trabalho vai substituir muitas vezes muitas das coisas que estão lá no regimento interno, num código de conduta. Sim, vai tirar muito. Travou? Mais alguém aí travou, gente? Travou aí, Pedro? Responde. Acho que travou, ninguém tá me respondendo. Pronto. Então, se tá ok, vamos nessa. Gisele, não perde não. Tira do Wi-Fi, coloca aí no 3G, para não perder o conteúdo que vai ser top. Então, como eu tava falando, a experiência do pequeno empresário é muito diferente. O que tu vai poder fazer por ele vai ser muito diferente. O que tu vai precisar usar com ele vai ser muito diferente do que com uma grande empresa. E o contrato de trabalho vem para justamente a gente praticar uma frase que eu sempre falo quando eu vou fazer uma venda de um contrato por tempo indeterminado.
O conteúdo é pesado, a internet não aguenta, né? Não dá conta, né, Pedro? E eu tô com energia total, gente, porque de verdade esse é um conteúdo que vai fazer muita diferença na advocacia de vocês. Muita diferença para você que quer se tornar um consultor trabalhista de elite, bem remunerado, com renda recorrente. E o que é que você vai fazer? Primeiro de tudo, você deve estar nessa saga aí, nessa empreitada, tentando melhorar a sua advocacia, e eu acredito que você não esteja tentando fazer isso sozinho. Todo mundo tem aquele colega da faculdade, tem um sócio, tem um conhecido, tem um grupo do seu relacionamento, do seu network, que está passando por essa mesma vontade e não sabe por onde começar. Então, você vai fazer duas coisas agora. Você vai fazer um favor para você e um favor para ele. Você vai pegar esse aviãozinho e vai mandar para ele, porque tu precisa, depois dessa aula, trocar ideia com quem precisa oxigenar isso com você. Porque o que eu vou te falar aqui hoje não está em livro. O que eu vou te falar aqui hoje está no meu dia a dia prático. Está exatamente no que eu faço há 15 anos, 14 fazendo consultoria preventiva para a empresa. Boa parte desses detalhes que eu vou colocar aqui para vocês, boa parte dessas cláusulas que eu uso nos meus contratos de trabalho, eu estava até revendo o meu próprio contrato de trabalho, o último que a gente atualizou, porque a gente atualiza sempre, justamente para poder fazer uma entrega de melhor qualidade para vocês. Então, você vai precisar trocar ideia com alguém. Então, ó, pega o aviãozinho e manda para essa galera do seu networking que precisa desse conteúdo para tu poder trocar ideia depois. Porque depois só vai sobrar o direct para tu me chamar para tirar dúvida. Então, a gente precisa de mais gente. Então, vamos nessa. E ó, tá com o dedo no coração para mostrar pro Instagram que isso aqui é relevante, porque eu não sei quanto tempo vai durar. Se meia hora, é o pulo da gata. Beijo, amor. Então, vamos começar pelo começo. Eu vou começar trazendo cláusulas que eu precisei inserir dentro dos contratos de trabalho, justamente pela necessidade cotidiana que os empresários vinham me trazendo. Então, eu costumo dizer que tudo que é um problema recorrente entra no nosso padrão de contrato. Tem coisa que o cliente não pede que a gente já coloca. Mas os contratos de trabalho, gente, eles são o nascedouro da relação. Eu uso um jargão com os empresários que eles entendem muito rápido por que eles têm que fazer contrato de trabalho personalizado. Porque o combinado não sai caro para ninguém. E quando você combina aquilo na relação, quando nasce, o empregado, obviamente, tem que botar o cara para ler. Quando você faz isso no início da relação, não tem discussão depois. Lá na frente, quando for partir para o judiciário, boa parte dos problemas você consegue. Por que que um regimento interno faz diferença? Justamente por isso, porque você precisa dar ciência, você precisa combinar antes com o funcionário para depois poder cobrar. Ah, uma pergunta recorrente, você vai escutar essa pergunta dezenas de vezes dos clientes de vocês, quando vocês forem, inclusive, fechar um contrato novo. Posso mudar o contrato de trabalho que já existe? Porque, normalmente, o seu propenso cliente vai vir com aquele contrato modelão da contabilidade. Ou não vai vir com nenhum, vai vir só com a carteira de trabalho assinada e você, que se benze, entregue na mão de Deus. E normalmente, quando ele vem com um contrato de trabalho da contabilidade, o contrato normalmente é um formulário pronto, que nem tem relação com a atividade real dele. Às vezes vem só o nome de uma função, vem um horário das 8 às 12, das 14 às 18. Levanta a mão aí, quem é que nunca pegou um contrato de trabalho desse? Levanta a mão aí. Quero ver de vocês se eu estou falando alguma loucura, porque diariamente o que eu vejo, 99% das empresas que já chegaram por aqui, pelo meu escritório, e eu falo durante todos esses anos, 99% é modelão pronto da contabilidade. E Gisele, vou te falar, pelo menos quando tem esse. Agora pensa quando o cara tá na experiência e nem isso ele se dá o trabalho de fazer, quer passar pro contrato da contabilidade. Então só por aí você já tem uma ideia. A gente ainda tem a situação de fazer o empresário perceber que ele, para ter um contrato de experiência, ele precisa fazer um contrato. Ele precisa colocar escrito. O nível do desconhecimento do empresário, pequeno empresário, é muito maior.
muito maior. Então, você precisa deixar ele ciente dessas obrigações mínimas dele, porque ele não sabe. E é por isso, gente, que vamos descer. Eu vejo muita gente boa vendendo, ensinando para vocês. Por isso que eu tenho um comprometimento de trazer a realidade para vocês, especialmente a realidade palpável para todo mundo. Se você aí não conhece o dono do Carrefour, se você conhecer, me apresenta. Tem um monte de coisa para falar para ele. Beleza? Se alguém conhecer aí, gente, vamos fechar esse contrato juntos, beleza? Porque eu sei fazer um negócio bom lá, mas eu não conheço o dono do Carrefour. Você conhece o dono do Big Preço? Eu não conheço o dono do Big Preço. Vocês sabem, né? Meu amorzinho, cadê? Mas eu não conheço. Então, acredito que boa parte de vocês também não tem acesso a esse círculo privilegiado, onde a gente poderia pegar todo um arcabouço do compliance, que está na moda, que é legal, mas que de verdade, para esses pequenininhos aqui, é um pouco inaplicável com todas as ferramentas. Então, você conhece, você vai falar disso que a gente está falando aqui agora, lá para o seu Zé da padaria. O seu Antônio, dono do mercadinho, do bairro que você mora, aquele cara da Delicatesse, que você já identifica que de vez em quando ele fica no caixa, então é ele o dono. É para ele que você vai vender isso. E sim, ele compra. E sim, ele tá afim do teu serviço. E você pode fazer muita diferença na vida dele e ele na sua vida. Eu comecei por eles e amo estar com eles, porque eles, gente, eles é que capitalizam a coisa, que fazem com que você não precise concorrer com as grandes bancas. Porque de verdade, a gente não tem chance contra elas. E por que eu incentivo vocês a estar aqui? Porque aqui, meu amigo, aqui é democracia. Então, vamos nessa que o conteúdo tá quente. Primeira coisa de todas que eles me perguntam, uma dor grande deles é: posso trocar o funcionário de turno? Não. Se você for trocar o funcionário de turno sem o consentimento dele, você não pode simplesmente determinar que aquele funcionário seja trocado de turno. Quando é que você pode fazer essa troca? Quando você tem essa previsão no contrato. Então, o que é que eu oriento vocês a fazer? De primeira coisa, aqui no escritório a gente tem um formulário em que a gente faz algumas perguntas para os clientes para entender a realidade dele. Por quê? O contrato de trabalho, para que ele faça efeito e não seja mais um modelão melhorzinho que ele poderia achar no Google, ele tem que estar em total consonância com a realidade do empresário. Se ele não está em consonância de verdade com o que o empresário passa no dia a dia dele, ele é inócuo. Ele é mais um modelo desses que tu compra em banco de petição. Funcionou alguma vez na vida para vocês banco de petição? Se a gente servisse, se a gente conseguisse advogar com um modelo pronto, a gente não tinha tanto livro para comprar e para consumir, porque de verdade o modelo pronto não se adequa. Então é por isso que tu precisa entender como é que tu vai fazer para entrar na realidade do cliente. Então, anota aí. Primeira coisa de tudo, abrir o ouvido, perguntar. E perguntar com gosto, perguntar querendo saber. E perguntar sabendo que o cliente vai mentir para você. Muitas vezes ele vai te dizer partes da realidade dele por vergonha, por receio de ser julgado, mas você precisa saber como encontrar essas lacunas. Então, problematize o que tem na vida dele e faça a seguinte pergunta: meu querido, quais são os seus problemas? O que é que você encontra aí no dia a dia? Quer ver uma dor comum que pode estar prevista no contrato de trabalho? Telefone celular. Isso que a gente está aqui usando para aprender. Mas isso que a gente está usando para aprender, se o cara está lá na rede social, no horário de trabalho, atrapalha. Se o cara não tiver um bom senso, atrapalha. Você pode proibir de boca? Não. Você pode punir de boca? Não. Você pode até proibir de boca, mas a punição você não vai poder fazer. Então, no contrato de trabalho, você tem que colocar tudo que você deseja que vire regra para aquele empresário. Esse é o ponto mais importante. Então, se para ele usar o telefone celular é uma dor, você tem que colocar no contrato de trabalho uma cláusula que regule essa utilização do celular. Outro detalhe bastante importante é justamente isso, a troca de turno. Isso é muito comum, muito comum.
o empresário quer trocar o funcionário de turno e o funcionário não quer trocar. Ele, olha, mas eu avisei antes, mas você não colocou no contrato de trabalho. Se você não colocou no contrato de trabalho, não é uma disposição da empresa, ele não foi avisado que, olha, não faça compromisso, se a empresa tem 2 turnos, não faça compromisso porque eu posso precisar de você. Pode ter uma escala rotativa na empresa, é muito comum você ter uma escala que de tempos em tempos ela rode. Você só vai conseguir ter essa escala que roda se você tiver previsão no contrato. Senão você vai depender da aceitação do funcionário em realizar essa troca. E você não tem noção do quanto isso traz de dificuldade para o empresário. Porque às vezes ele está numa dificuldade, ele precisa separar uma panelinha, ele precisa trocar simplesmente por aptidão. Eu tenho um exemplo claro aqui, eu tenho uma padaria, uma panificadora que a gente advoga, que ele tem 2 padeiros muito bons num turno e tem 2 horríveis no outro. Mas que se pegassem um bom junto, dava samba. O que é que eu precisei fazer? Primeira coisa que eu perguntei, querido, passa seu contrato de trabalho. Ele chegou para mim já depois com esse problema pronto. O que é que ele tinha? O que é que ele tinha? Dou um bônus para quem acertar. O contrato de trabalho, quem foi que fez? Quem foi que fez? A contabilidade. Então, se foi a contabilidade, tinha o quê? Lá, nada. Não tinha coisíssima nenhuma, além do contrato de experiência. Não podia fazer nada para ele. Então, orientei ele que ele tentasse negociar com os funcionários para viabilizar essa troca. Resumo da ópera, ninguém quis trocar. Ele teve que gastar dinheiro com demissão do outro que era meieiro. Você bem sabe, né, Laís, que foi você que respondeu esse parecer. Ele teve que trocar um dos que era meieiro. Então, o que aconteceu? Ele gastou dinheiro. E aí eu começo a te trazer valor. Cassinho, meu amor, que honra ter você aqui. Você começa a fazer a economia e gerar valor para o seu cliente já daí. E isso não é um caso incomum que eu estou contando. Quer ver uma outra situação? É muito comum os funcionários estarem escalados, estarem numa escala e decidirem por si só trocar. Vou trocar. Quero ir para o pagode, quero ir para o jogo do Bahia, quero ir para o jogo do Flamengo, para quem não é aqui da Bahia, e quero trocar de turno com um coleguinha. Então vou pedir para o coleguinha vir trabalhar no meu lugar. Só que quando o empregador faz a escala de trabalho, ele faz com um raciocínio, ele faz pensando em alguma coisa específica. Então, ele não faz de forma aleatória na maioria das vezes. Quando você tem essa procedimentação feita pela empresa, o funcionário não pode simplesmente dizer, olha, troquei. Só que você também não pode punir se você não trouxer essa proibição de uma forma escancarada. Onde é que você faz isso? No contrato de trabalho. Vocês estão vendo a quantidade de coisas que a gente encontra lá em outros, no Código de Conduta, no regimento interno, né? Mas no regimento interno, porque o Código de Conduta é mais aberto. Então, são coisas que você pode e deve trazer dentro do contrato de trabalho. Uma outra cláusula que é bastante importante é a aceitação do funcionário de trazer, olha só essa, isso é muito comum, a obrigatoriedade do funcionário prestar jornada extraordinária, ele se obrigar a prestar horas extras, a trabalhar os domingos, e isso tem que vir separado, viu, gente? Porque a gente já tem jurisprudência dizendo que trabalho nos feriados não é hora extra, é diferente. Então, você precisa trazer isso de forma separada, em cláusulas separadas, de que a partir do momento que você escalha o funcionário para trabalhar os domingos, ele não pode se recusar de vir. E a partir do momento que você escalha o funcionário para trabalhar os feriados, ele não pode deixar de vir. Lembrando que você precisa orientar o empresário a usar esse contrato de trabalho. Você precisa dizer a ele que, ok, lá o domingo está preferencialmente aos domingos. Você pode folgar, você tem que folgar preferencialmente aos domingos, mas você pode trabalhar dia de domingo. Mas você não pode trabalhar todos. Você pode trabalhar 3 e pelo menos um tem que coincidir, pelo menos uma folga tem que coincidir no domingo. Acreditem, você precisa dizer tudo. Trate o cliente como se ele fosse uma criança, porque de verdade nós, para o direito, somos adultos, mas os clientes, para nós, são crianças. Pensa se tu vai
operar um joelho pela primeira vez. Tu senta, o médico senta do teu lado e fala, olha, me ajuda aqui. Vamos operar esse joelho comigo. Você vai saber fazer alguma coisa? Não. Somos crianças em conhecimento numa área que a gente não domina. Então, faça sempre esse paralelo e não deixe de perguntar se o cliente entendeu. Quando você for fazer a apresentação desse contrato, ensine para o cliente como ele deve usar e o que ele pode fazer. Mas vamos lá. Uma das coisas mais importantes, que especialmente nos supermercados, que é um ramo que eu amo, isso dá problema. Em lojas, dá muito problema que eu vou falar. Quem aí nunca viu nunca pegou uma ação trabalhista ou nunca interpôs uma ação trabalhista pedindo acúmulo de função? Me conta. Comum, né? Todo mundo pede, mas quase ninguém ganha. Mas dá dor de cabeça. E o empresário também se preocupa com isso. E na maior parte das vezes, as ações que são perdidas poderiam ser evitadas também através do contrato de trabalho personalizado. Ah, como é isso, Jana? Ah, não importa o nome da função, não importa, a gente sabe disso, que não importa o que está lá escrito no nome da função, importa o que acontece no dia a dia. Mas, raciocina comigo. Se você tem previsto no contrato, como é que eu costumo dizer para o meu empresário aqui? Eu falei, querido, se você vai botar o funcionário para baixar no chão e pegar um pedaço de papel, mesmo que seja de vez em quando, me conta. Vamos colocar isso aí. Por quê? Porque assim eu consigo mapear de verdade até mesmo o que é coerente com aquela função que ele está querendo colocar o funcionário e o que não. Quer ver um exemplo disso? Quando a gente tem uma convenção coletiva da categoria, importante isso, viu, gente? Vocês estão com papel e caneta na mão? Levanta a mãozinha aí, bota a mãozinha pra cima. Aí, eu tô falando nos comentários, quem tá com papel e caneta na mão. Senão vai ter que voltar e assistir tudo depois, que tem muito detalhe e eu falo muito rápido, que é para aproveitar o tempo. Então, quem não entendeu, façam perguntas, porque perguntas me motivam, me deixam com energia lá em cima e fazem eu achar que a aula tá boa e vocês vão conseguindo sugar mais da minha mente. Apertem, podem apertar a mente, que eu vou falando. Vamos nessa? Não tô vendo corações, tô achando que ninguém tá gostando, sou carente. Pronto, agora eu tô vendo pelo menos mãozinha pra cima, coração não tô vendo mais. Já sabem, se vocês ficarem sozinhos nessa live, depois não vai ter com quem discutir. Depois todo esse material que eu tô botando aqui, você vai ficar na mente, vai ter que assistir a aula umas 4 vezes. Então vamos nessa, agora eu vi coração, vamos continuar. Gente, quando você... até perdi o que eu ia falar, tá vendo? Deixa eu pegar minha pesca aqui que eu fiz uns tópicos pra vocês. Ah, sim. Quem aí nunca viu desvio de função, pedido de acúmulo de função? Todo mundo já deve ter visto isso em algum momento. Seja vocês atuando como reclamantes, já pediram. Muitas vezes eu garanto, bato uma aposta, depois dessa aula vocês vão saber se vocês estavam pedindo da forma correta ou se estavam pedindo da forma errada. Eu vou ensinar pra vocês, até para reclamante vai servir essa aula. O Gustavo me corrige, que é especialista em reclamante, que eu já vi o Gustavo entrando aí. Mas, como é que a gente ganha? Gente, eu nunca perdi na minha vida, graças a Deus, espero que esse dia não chegue, nunca perdi numa empresa uma alegação de acúmulo de função. Nunca. Nunca tomei uma condenação desse tipo. Porque a gente tem que saber alegar, isso vai fazer diferença até na tua contestação, quando você for falar. E o contrato de trabalho tem que te ajudar nisso, por quê? Porque lá você consegue, eu pelo menos, tem linhas diferentes. Tem advogados que gostam, que defendem a linha de não coloque a descrição do que vai fazer e coloque simplesmente o artigo 465 dizendo que o funcionário se obriga a fazer todas as atividades que não sejam incompatíveis com a sua condição pessoal. Não era isso? Eu ia falar da convenção também. Puxa, eu ia falar o exemplo da convenção. Porque às vezes na convenção coletiva você tem uma atividade que tem uma função que tem um piso e uma outra função que tem outro piso. E se você mistura as duas e você paga o piso menor, aí você vai ter problema. Então, na hora de fazer o contrato de trabalho, e a gente vai falar mais coisas sobre convenção coletiva nesse meio de contrato de trabalho, a primeira coisa que você tem que fazer é explorar a convenção coletiva. Até para você poder saber qual é o tipo de função que você vai colocar. Quer ver? Dentro de supermercado, eu tenho, para empacotador,
um valor salarial menor e tenho para repositor um maior. Para a lei, não significa que o repositor não pode empacotar, mas significa que o empacotador, se ele fizer o que o repositor faz, aí você vai ter problema. Aí o seu empregador provavelmente vai ter problema e vai sofrer uma condenação por desvio de função. Então, você precisa ficar atento a esse detalhe e colocar no contrato. Então, como é que eu digo para os meus clientes aqui? Eu falei, meu amigo, se o teu funcionário vai abaixar no chão e pegar um papel, tu tem que me contar. E aí você vai justamente ver o que é compatível e o que não é compatível. Eu tenho casos muito comuns aqui, por exemplo, de funcionários que, assim, isso faz muita diferença para empresas pequenas, porque em empresas pequenas você não tem uma função para cada atividade. Você normalmente tem um funcionário multiuso bombrilzão. Lembrem disso, vocês não vão esquecer, funcionário bombril. O cara vai levar compra na casa do cliente, o cara empacota, o cara vai pro caixa de vez em quando. Ele faz uma série de coisas. E qual é a diferença? Quando é que isso vai ser desvio e quando é que não vai ser? Quando é que vai ser acúmulo, quando é que não vai ser? Tudo que ele faz desde o dia que ele nasceu dentro da empresa, ou seja, o combinado não sai caro para ninguém. Desde o dia que ele começou, aquilo vira função dele. E ele não está sendo desviado. Então, essa é a alegação na tua contestação quando você sofrer esse tipo de acusação. E o contrato te dá suporte para isso. Quantas vezes eu dou muito exemplo de supermercado, gente, de farmácia, de salão de beleza, porque a gente faz muito aqui. Quantas vezes você tem um repositor que precisa tirar a folga, o intervalo entre a jornada da caixa, e de vez em quando ele vai lá assumir a função dela. É desvio? Não, não é. É acúmulo de função? Não, não é. Mas isso fica de uma forma que você não precisa discutir isso se você tiver uma previsão expressa. Primeiro que isso inibe o trabalhador, quando ele vê escrito no contrato de trabalho, até em pensar de alegar isso. E a maior parte dos advogados também. Então, gente, isso faz muita diferença. E pensem, tudo que eu estou falando para vocês é o que vocês vão falar para o seu propenso cliente, para o seu Zé da padaria, quando você for vender a sua assessoria preventiva. É isso que vocês vão falar para ele. É isso que vai gerar valor no trabalho que vocês fazem. É esse o argumento, é esse o argumento que ele vai entender. Que o rapaz do balcão, de vez em quando, vai lá botar o pão passar. Porque fazem. Em empresas pequenas você não tem um forneiro, você não tem um padeiro, você não tem uma série de funções, você não tem a faxineira. Quantas reclamações trabalhistas semanalmente eu pego aqui pedindo desvio de função porque o cidadão ajuda a limpar a loja. Meu amigo, ajuda a limpar a loja desde o dia que entrou? Ajuda. Se ajuda a limpar a loja desde o dia que entrou, faz parte da atividade dele. Você evita celeuma se está escrito. E quer ver uma coisa que é interessante? Quando você se preocupa em perguntar para o seu cliente o que é que ele precisa, dentro do mapa dele, o que é que ele precisa, você começa a descobrir realmente que a realidade, muitas vezes, de uma empresa é totalmente diferente da realidade da outra empresa. Vou contar um casinho para vocês que vai exemplificar muito bem isso. Essa semana, a gente fechou um contrato com uma empresa grande em um outro município, no interior. E aí a gente passa a nossa ficha do contrato e tudo, a gente bate um papo. Quando a gente recebeu a ficha do contrato, tinha escrito assim: impedir que o funcionário entre portando arma branca, bebida alcoólica, juro pra vocês, bebida alcoólica. Laís, me ajuda aí, o que foi mais que tinha escrito? Tinha umas coisas de outro mundo. Aí a gente ligou. Eu falei, você colocou isso aqui no contrato, por quê? Na ficha de pedido de contrato, por quê? Ela não. Aí ela começa a me relatar os pedidos recorrentes, você tá rindo, né, Alana? Os problemas recorrentes que ela tem na localidade dela com esse assunto. Pensa que loucura. Não ri não, Diego, o negócio é sério. Você se livrou dessa bomba.
E a gente teve que dar um jeito, obviamente, quando você pergunta para o funcionário, para o empresário, o que ele quer que coloque no contrato, às vezes saem umas loucuras. E aí você delicadamente, você não vai chamar a criatura de doida, você vai chegar e vai explicar, olha, repare, isso aqui é contra a lei. Tipo, eu tive um cliente que disse, olha, um funcionário não pode conversar com o outro. Eu falei, olha, você não... correr na loja, isso mesmo, né? Porque eles não podiam correr na loja, correr dentro da loja, gente. Vocês têm noção do que é isso? Tinha que colocar. Por quê? Porque era uma regra. E aí, doutora, precisava de verdade colocar uma coisa que é ilegal no contrato? Sabe para que isso funciona melhor para você? Na hora de punir. Punir é bom. Vocês sabem que eu sou rainha da justa causa. E vocês sabem que minhas justas causas não caem. Sabe por quê? Porque minhas regras são bem estabelecidas. E porque minhas punições são, soco no rim. Não tem como o cara se livrar. Porque o combinado não sai caro pra ninguém. Entenderam? Entenderam como é que vai fazer a diferença? Entenderam como no contrato de trabalho, reparem quantas coisas a gente já falou aqui que você consegue prevenir num contrato de trabalho. Que você não precisa usar uma bazuca para matar uma formiguinha. Você pode utilizar apenas aquela sandalinha, que é o contrato de trabalho. E vai funcionar para muita coisa. Mas vamos lá que tem mais coisa. Muito mais. Outra coisa que é importante, a obrigatoriedade de realizar horas extras. Quantas vezes você, especialmente nessas empresas menores, o cara não está muito engajado no trabalho, é difícil realmente, a gestão numa empresa pequena é mais difícil, é menos profissional, muito menos profissional. Então, você precisa estar atento a isso, que você não está conversando com um CEO, você está conversando com um cara guerreiro que pegou todas as economias dele, ou então trabalhou a vida inteira e montou um negócio. Ele não é especialista, ele não tem curso de gestão, ele não é administrador profissional, e até os administradores profissionais são os que fazem as maiores perversidades. A gente sabe bem disso, que a gente vê nos noticiários, que nos noticiários só saem o dos grandões. Então a gente vê que não é bem esse o parâmetro, mas ele de verdade não sabe. Então, quantas vezes ele convoca o funcionário e ele diz, cara, preciso que você fique aqui um pouco mais. O outro funcionário faltou, preciso que você dê um gás aí, fica um pouco mais pra mim. Não, não vou ficar. Aí eles me ligam, doutora, fulano não quer fazer hora extra, eu preciso dele, o que é que eu faço? Aí a gente pede o quê? Contrato de trabalho. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente for deixar tudo lá na CLT, a gente precisa de todos aqueles requisitos lá do artigo bonitinho. Se eu digo para ele no início do contrato de trabalho dele, faço assim, queridão, quando eu precisar que você fique até mais tarde, vamos combinar que você fica? Aí ele faz assim, fico. Tá lá no contrato de trabalho, ele se obrigou. Então ele tem que ficar. E se ele não ficar, você vai fazer o quê? Primeiro, eu não tô, gente, levantando a bandeira aqui que a gente tem que sacanear funcionário, que a gente tem que punir, bater, não. Não é isso. Mas, de verdade, o pequeno empresário, ele não tem a rédea na mão dele. Porque ele não sabe se ele está fazendo certo, se ele está fazendo errado, se ele está sendo justo, se ele está sendo injusto. Quando ele não sabe se ele está certo, fala aí, Alexandre, esse cara aí é o gerente águia. Me conta aí, se o gerente águia, o que não é águia ainda, se ele sabe se ele está fazendo certo, se não está fazendo certo, se não, exatamente, tem que advertir. Mas o empresário, ele não sabe, ele não tem firmeza se ele não tem você do lado para dizer a ele que ele está certo ou não, para segurar na mão dele e dar o suporte. Quando ele não tem isso, ele não consegue punir. Então, ele não vai ter a segurança para dizer assim, não, se ele não vier, vou dar-lhe uma advertência. Se fizer de novo, dou uma suspensão. E assim por diante. Ele não tem segurança para fazer isso e ele não vai fazer. Então, a gente precisa dar essa segurança para ele. Entendem? Então, isso faz muita diferença. E eu digo, gente, que o que a gente faz de serviço para o empresário é justamente isso, é dar segurança. Porque quando você tem um colega de trabalho que está mangueando, como a gente fala aqui no Nordeste, quando o cara tá mangueando no trabalho, quando o cara tá aprontando, tá lá, fazendo cera,
o cara tá lá enrolando. Sabe o que acontece? O coleguinha do lado vê assim. Aí ele vai mandado embora, ganha de presente uma rescisão bem gorda. Que todo mundo aqui é advogado, todo mundo sabe qual é a diferença de uma rescisão paga normalmente inteira e uma rescisão por justa causa. Aí você pega aquele funcionário que está aprontando e dá ele o que de presente? Uma rescisão gorda. Você sabe o que você diz pro outro? O outro fala assim, ó, quando eu quiser ir embora, só preciso aprontar. Vou ganhar uma rescisão bem gorda. Você sabe o que acontece com isso? Você contamina todo o ambiente de trabalho. Você faz com que provavelmente todo mundo ali se autorize a agir como bem quer. Porque não tem comando, porque não tem pulso. Obviamente, a gente precisa identificar o empresário que também pesa demais na mão, que assedia, porque isso deprecia o ambiente de trabalho também. E isso não é legal, isso depõe totalmente contra a produtividade e isso acaba com a empresa. Não é isso que a gente quer. Mas a gente quer também que esse empresário se empodere. Eu tenho um post, depois vocês vão lá no feed e dêem uma olhada, que eu digo, gente, e eu fiz esse post na força do ódio. Fiz na força do ódio. Eu falei, gente, se desamarrem, se empoderem. O cara amarradinho, vocês vão ver o post. O cara amarrado nas cordas e amordaçado. O empresário muitas vezes se sente assim. Eu vejo diariamente, um empresário se sentindo totalmente amordaçado por não saber como agir e o que fazer, se ele está certo ou se ele está errado. Então, nós precisamos dar ferramentas para eles. Mas vamos nessa. Aprenderam, né? Horas extras, como é que você exige e como é que você cobra. E aí vem outra obrigação bem legal. E por que bem legal? A gente hoje tem o banco de horas previsto na CLT. Tá lá, legal. Já existe, ok. Só que quando você tem um termo, que obviamente depois você poderia fazer separado, mas o empresário muitas vezes ele troca o pneu com o carro andando. Se ele coloca isso já no início do trabalho, no início da relação, lá na frente quando ele precisar usar, tá pronto. O banco de horas. Por que eu estou dizendo isso? Porque depois lá na frente, provavelmente ele vai cumprir as horas extras dele, vai fazer o funcionário fazer horas extras e vai esquecer de colocar o termo para assinar. Então, o contrato de trabalho é o momento melhor que você tem para implementar um banco de horas. E a diferença, vocês sabem que a diferença do banco de horas dentro do contrato de trabalho e fora do contrato de trabalho é o tempo da compensação. A compensação da jornada, a compensação das horas extras prestadas, ela sobe para 6 meses se você tem previsão escrita expressa. Então, tem que colocar. Se você quer colocar até mesmo mudança, quem aqui é de RH, já trabalhou com RH, sabe. Tem data de fechamento de folha, tem empresa que muda um pouco a data, até para poder, conhece essa águia, né? Mas essa águia aqui, vocês sabem que eu sou artesã, essa águia foi eu que fiz. A águia é meu xodó também, acho que a gente se conectou por isso, não foi não, Alexandre? E de verdade, o empresário vai ter muito mais vantagem se ele fizer isso no início. E se você tiver uma diferença de jornada, de data de fechamento de folha para colocar, é importante também que você coloque isso no contrato de trabalho. Traga essa previsão no contrato de trabalho para ficar claro, para não restar diferença muitas vezes no fechamento. Outro ponto importante é a obrigatoriedade de registrar o controle de jornada da forma correta. Se você pretende punir, e você deve fazer isso, para o funcionário que tem ali de forma malandra, anota errado, faz errado, é legal você colocar uma regra estabelecendo uma punição mais severa quando você faz isso. Tudo que você traz no contrato de trabalho é importante para depois você conseguir cobrar de uma maneira mais incisiva. A regra contratual, gente, é a autonomia da vontade, mas quando você se obriga, aquilo vira regra para as partes. Quando entra no contrato de trabalho, você tem um aumento dessa autonomia, obviamente no que a CLT não proíba e que não esteja divergente do que está escrito na lei. Mas a gente sabe que as proibições
para os trabalhadores são, né, pequenas. A gente tem o artigo 482 que trazem as justas causas, que são poucas, perto do que a gente sabe que muitas vezes acontece dentro de uma empresa. Então, se dentro de uma realidade aquilo é uma dor para você, dentro daquele segmento, vou falar já um exemplo bom. Você tem que colocar no contrato de trabalho. Quer ver? Eu advogo para uma cervejaria que traz, obviamente, tipos diferentes de produto. Então, houve até um caso desse, semelhante na jurisprudência, eu vi no TST outro dia, até trouxe aí no feed, em que um funcionário vendeu, na hora de entregar, na hora de empacotar, na hora de arrumar as entregas, ele colocou um produto ao invés de entregar um outro produto. E isso fez com que o empresário, o cliente do meu cliente, entrasse com uma ação contra ele. Gerou um problema danado, gerou um problema horroroso. E isso foi devido ao quê? Erro de procedimento. Então, procedimentos que são importantes para a sua empresa, para aquela empresa, você como advogado precisa colocar aquilo dentro do contrato de trabalho. Se você não tiver um corpo suficiente para fazer um manual de procedimentos e regras, isso pode entrar lá. E é uma dica bastante interessante para que você consiga dar um arcabouço melhor. Robson. Outra coisa legal. Outra coisa importante é a troca, gente, do diurno para o noturno. Transferência de funcionário é muito importante, a previsão no contrato de trabalho. Por quê? Você tem você tem uma empresa aqui na cidade, na capital, e tem outra na região metropolitana. E você quer trocar esse funcionário de sede. A gente sabe que só importa em transferência, no sentido efetivamente previsto na CLT, quando importa em mudança de domicílio. Mas se isso vai representar um desgaste para o funcionário, se isso vai, digamos assim, tornar a relação dele mais complicada, for penoso para o empregado, se você não tiver isso previsto no contrato de trabalho, você não vai poder fazer sem a concordância dele. E se você fizer empurrado, como diz no ditado popular, na caixa dos peitos, você vai ter problema depois, porque depois ele junta duas testemunhas, prova que ele foi para não perder o emprego. E aí tá feito o problema. Gente, 2 linhas. 2 linhas. Evita um dano moral. Vocês têm noção disso? Contrato de trabalho. Simples. E aí a gente tem, obviamente, algumas novidades que vieram muito mais à tona, são cláusulas que vieram muito agora nessa pandemia. Antes de falar dessa regra, eu vou falar de outra, que é um calo na vida de todas as empresas, porque todas em algum momento elas vão ter essa necessidade. Descontar do salário do funcionário. Diz aí. Quem aí nunca teve dúvida? Gente, eu já tive cliente que chegou com o escritório chegou com parecer de outro escritório, dizendo totalmente o contrário do que a CLT diz, do que a jurisprudência dizia. Totalmente o contrário. E eu entendo, porque ele foi pela CLT seca. E por que nós somos e devemos ser especialistas? Porque não é todo advogado, pois não fala do desconto, né, Gisele? Todo mundo tem essa dor. E de verdade é uma dor mesmo. Porque dá prejuízo, erra, outras cositas mais que a gente nem precisa comentar aqui. E de verdade, se você não tiver uma previsão bem feita no contrato de trabalho, você não vai conseguir fazer desconto. Primeiro que desconto tem um limite, tem um percentual específico que você precisa e pode aplicar. Mas você não pode fazer isso de forma aleatória. Primeiro, além da previsão no contrato, lembra do que eu falei lá no começo da aula? A gente precisa, de verdade, além de prever no contrato, ensinar como é que o cara usa. Porque não adianta tu colocar uma cláusula prevendo desconto por imperícia, negligência, por dolo, que seja, se você não souber ensinar o empresário a usar. Porque o que acontece na prática? Ele chega lá, um cliente meu, vamos falar das padarias de novo.
doutora, eu quero descontar do salário do meu padeiro porque ele queimou uma fornada inteira de pão, tomei um prejuízo de X reais. Tá bom, você documentou? Aí ele... Falei, como é que você prova depois? Pensem como o juiz pensaria. Como é que o juiz pensa numa hora dessa? Cadê? Como foi que ele fez isso? Como é que você prova que foi ele que fez isso? Tenho 2 padeiros. Como é que você prova que foi Chico e que não foi Francisco? Você precisa se documentar. Como é que você se documenta com uma coisa desse tipo? Numa empresa que não é procedimentada, que não tem aquele checklist, que não tem aquela coisa tudo direitinho, que é exatamente o cenário da empresa pequena, você vai ter que ser criativo. Filmagem funciona, colocar o funcionário para assinar funciona, já usei inclusive isso, já fiz a pesagem de esse caso é real, gente, de uma fornalha inteira, eu já fiz um de fornalha, já fiz um de o cara pegou e negligenciou o procedimento de recheio de bolo. O cara fez 38 bolos com recheio azedo. Pensa que a empresa não tinha bolo para vender no dia, não tinha bolo. Isso eu tô falando, tem 1000 anos. Ele simplesmente perdeu todos os bolos, perdeu toda a venda daquele dia. E a gente descontou tudo. E depois foi parar no judiciário. E o meu papelzinho com todos eles lá, bonitinho, peguei e falei, olha, pega o celular e filma. Pega o celular e filma tudo. Que aí ele liga na hora, né, botão do pânico. Ligou na hora e eu orientei na hora. Guardamos tudo. Fiz o desconto, fiz tudo direitinho. Segurei. Depois, o funcionário saiu. O funcionário fez o quê? Colocou na justiça. Eu tinha meu contrato de trabalho, eu tinha meus documentos provando, fiz o desconto direitinho e fiz dentro do limite, fiz tudo dentro do que o artigo da CLT prevê e foi. Não perdemos. Mais um. E aí, Gustavo? Se tu tiver algum argumento aí que derrubasse essa, tu me fala que é para poder a gente fazer a anotação. Porque tudo que a gente pega em petição de reclamante boa, a gente coloca aqui nos procedimentos e vira cláusula no contrato. É assim que a gente problematiza. É assim que vocês vão fazer assessoria preventiva, gente, para a empresa, especialmente para pequena, porque você vê coisa do arco da velha. Outra coisa importante que eu já inseri em contrato de trabalho de uma empresa específica. Os funcionários tinham mania de entregar atestado médico de qualquer jeito. Não tinha prazo para entregar, não entregava para a pessoa correta, tipo, dava para um colega. Já tive caso aqui que ele disse, não, eu dei para fulano, aí fulano disse que perdeu. Como é que faz? Você precisa procedimentar isso também. E você precisa fazer isso, pode fazer isso através do contrato de trabalho. Então, essa é uma dica. As dicas que eu estou dando para vocês evitam tanto demandas judiciais quanto problemas mentais, entendeu? Dor de cabeça, estresse. Que de verdade a gente não está aqui só para evitar processo trabalhista, a gente está aqui para aumentar a produtividade dos funcionários, está aqui para aumentar o respeito ao direito dos funcionários, porque onde acaba o direito de um começa do outro, e está aqui, obviamente, para evitar prejuízo. Beleza? Aí vamos às cláusulas que a gente tem agora de novidade. Novidade não, elas sempre existiram, mas agora elas vêm com uma força muito maior. A questão, gente, a gente sabe que depois da reforma trabalhista, a filiação a sindicatos, o pagamento da contribuição sindical não é mais obrigatório. Antes não precisava vir previsto no contrato de trabalho, porque todo mundo sabia que tinha que descontar um dia de remuneração do empregado durante o ano e estava tudo bem, beleza? Agora não é mais uma realidade. E aí, essa cláusula aconteceu por causa de 8 ações trabalhistas que nós tivemos em 2018. Vou explicar. Agora, como é que os sindicatos conseguem recebíveis, conseguem grana? Não pode cobrar contribuição sindical, mas pode, para quem tem convenção coletiva, trazer a previsão expressa de taxa assistencial. Então, se o funcionário não for lá no sindicato, fizer uma cartinha e disser, não quero pagar a taxa, você vai ter que recolher e vai ter que mandar para o sindicato. O empregador vai ter que fazer isso. E aí tem o caso contrário. Quando a gente contrata o funcionário, a gente faz ele assinar um termo. Você vai pagar a taxa assistencial ou não vai?
Não, não vou. Aí a gente recebeu essa quantidade de ações trabalhistas numa empresa em que, com todo o direito, eu até apoio isso, os sindicatos foram fazer, né, aquele trabalho de base. Foram lá, fizeram o trabalho deles, divulgaram o sindicato, a importância de você se filiar, a importância disso, daquilo outro. E aí a criatura foi lá e as criaturas foram lá e assinaram. Quero pagar, quero fazer. Só que elas esqueceram de contar para o empregador. O que aconteceu? O sindicato entrou com ação contra a empresa. Como não? Com várias. O que aconteceu? Depois não tinha um documento escrito dizendo que elas não queriam e não tinha nada, eles tinham um documento delas aceitando o pagamento da taxa assistencial e a empresa não tinha recolhido. Falha da empresa. A Lana que ficou louca com essa defesa aqui no escritório. E o que aconteceu? A gente teve que fazer um acordo. Então agora, para evitar esse tipo de ação, eu coloco no contrato de trabalho a determinação de que o empregado tem que avisar a empresa caso ele venha a querer pagar a taxa assistencial. Beleza? E outra coisa muito importante que já vi Joana entrando por aí, Joana sabe falar muito bem disso. Uso de imagem do funcionário. Nós, professores, os professores das universidades, especialmente das que ainda só estavam no presencial, que não tem EAD, que não tem um contrato de EAD, elas têm um contrato feito para uso normal. Para quem entra na sala de aula, dá o conhecimento, vira as costas, tchau, vou embora. Ok? Só que quando você pula para o telepresencial, que é diferente de EAD, tem uma aula minha longa, viu, gente, falando sobre isso lá no YouTube. Quando você pula para o telepresencial, você precisa pedir autorização para usar a imagem do professor. Se você, não estou falando, estou usando o professor como exemplo, mas você precisa dessa autorização. E aí vem a pegadinha, por que eu fiz questão de trazer isso? Porque isso não pode vir dentro do contrato de trabalho. Isso tem que vir num termo apartado. Você pode colocar dentro do contrato de trabalho a menção, mas você precisa fazer um termo à parte. O uso não só da imagem, o uso também da voz. E aí você precisa, nesse termo, especificar para que, para quem e por quanto tempo você vai fazer essa utilização. Beleza? Isso é muito importante. E isso, gente, escrevam o que eu estou dizendo. Vai dar pano para manga depois dessa pandemia. Quem aí trabalha com reclamante ainda, fiquem, de olho aberto, porque vai, chover ação trabalhista, chover. Por enquanto, tá todo mundo ainda em ritmo de tô com medo de perder emprego. Mas depois disso, gente, a coisa vai... E se preparem, viu? Porque a gente devia ser remunerado em dobro depois dessa pandemia, por causa da quantidade de coisas, a quantidade de MP que entra, MP que sai, MP revogada por outra MP. Bem-vindos. E você precisa saber orientar a empresa na hora de resolver esse impasse. Então, outra coisa, gente, quem não tá ainda, por algum motivo divino que eu não entendi ainda, no meu canal do Telegram, quem tá lá pode dar depoimento ao vivo, que todo dia tem dica exclusiva, que não está aqui no Instagram, que não está no YouTube, que não está em canto nenhum do mundo, e nem, na maioria das vezes, nem em livro, que é coisa do dia a dia prático, que eu falo de fechamento de contrato, até de cópia, até de estruturação de texto que converta, porque texto é texto, texto para advogado é uma coisa, texto para juiz é outra coisa, e texto que converte é outra. E aí, gente, a gente tem a bonequinha dos olhos agora, que tá todo mundo olhando para LGPD. E os contratos de trabalho precisam estar adequados também à LGPD. E o que é que você precisa trazer no seu contrato de trabalho? A primeira coisa que você tem que pensar é: você não vai poder mais pedir a cor da cueca do cidadão de informações para ele. Na hora da contratação, você precisa se ater tão somente ao que você efetivamente precisa e é imprescindível
para a sua relação de emprego, vulgo pro E-Social, entendeu? O que é que você precisa saber para o E-Social? É o que você vai pedir de informação a ele. E aí, dentro do contrato de trabalho, você vai solicitar a autorização para o uso dessas informações que você está pegando. E lembrem-se, por exemplo, nas empresas que dispõem de convênio médico, que você vai fazer convênio médico para familiar. Se você vai pegar a informação do familiar, você precisa fazer um termo separado. É isso mesmo, Laís? Nossa estudiosa da LGPD aqui é a doutora Laís. Você precisa pegar um termo à parte para os familiares. A autorização tem que ser deles. E você só pode usar para aquela finalidade. Você tem que especificar por quanto tempo depois você vai precisar tomar guarda dessa documentação, desses dados. E, obviamente, você tem que se obrigar no contrato a dar tratamento a esses dados. Beleza? Gente, super importante essa dica. Super atual, coisa que a maior parte dos advogados ainda está patinando e não sabe fazer. E você que está aqui assistindo essa aula e que enviou aí, ó, autorização individual para cada particular e que está assistindo essa aula e já compartilhou para os seus parceiros lá, que vocês vão conseguir trocar ideia depois. Se não fez isso ainda, manda. Depois que acabar essa aula, eu vou deixar ela salva e já sabem, compartilhem, porque eu acredito que vocês nunca tenham ouvido esse conteúdo todo junto em um lugar só. E aí, gente, como é que vocês usam isso depois? Como é que vocês fazem isso depois? Ah, uma coisa importante que eu não posso deixar de falar. Gente, contrato de trabalho, para quem está migrando para a área trabalhista agora, é muito comum o empresário não se tocar que o contrato de trabalho de experiência, lá no final do contrato de experiência, em qualquer modelão que vocês pegarem da vida, que vocês vão jurar para mim que nunca mais vocês vão pegar um contrato de trabalho modelo em canto nenhum. O contrato do Google só serve no máximo para você usar o cabeçalho e o número das cláusulas. O resto vocês vão pegar e escrever, porque vocês vão de verdade monetizar isso da forma correta e trazer de verdade benefício para a empresa que vocês vão advogar. Combinado? Aluno meu, que eu pegar fazendo isso depois, se eu pegar a reclamação trabalhista e vir chegar aqui no escritório, eu vou escaldar depois, viu? Como é que vocês vão fazer? Contrato de trabalho que você celebra para a experiência é aquilo que vai ficar de forma definitiva para aquela relação. E aí tem uma coisa muito importante em relação ao contrato de experiência que você precisa saber. Primeiro de tudo, contrato de experiência, ele é um contrato que tem no máximo 90 dias. E é um contrato de experimentação. É um contrato em que ele vai testar se aquela pessoa é adequada para aquela atividade ou não. Só que de verdade, a gente tem os modelos padrões que tem 45 dias. 45 dias para por mais 45 dias. Aqui eu sou rápida no gatilho. Com 15 dias eu já sei se o cidadão dá para bom ou não dá para bom. O que é que eu vou fazer? Com 15 dias eu já podia mandar ele embora. Porque eu já sei se dava certo aqui ou se não dava. Aí só coisas um pouco mais específicas para você saber. Então você não precisa oferecer para o seu cliente, você precisa bater esse papo com ele do jeito que eu estou batendo com vocês. Aqui no escritório eu já sei, se eu pego uma pessoa administrativa, eu já sei se ela vai dar legal ou não. Rapidamente aqui eu troco de função, se eu quiser aproveitar, gostar do perfil da pessoa. Mas, e o empresário é a mesma coisa, ele vai ter o time dele de saber, olha, essa atividade aqui, mais ou menos com 30 dias eu consigo. Entenderam? Por que você vai fazer isso? Porque você vai colocar lá a prorrogação maior do que o período inicial. Você vai precisar contar isso e colocar lá no contrato. E você vai precisar explicar para o seu empresário também que ele precisa lembrar de depois, quando bater lá na data, assinar a prorrogação. Porque, gente, a prorrogação não é tácita. Eu já tive cliente que perdeu a ação, que eu tive que fazer acordo porque ele não lembrou de assinar o termo de prorrogação. E já tive outra situação que ele não queria os 90 dias, que ele queria fazer esse tempo de experiência, de experimentação por um tempo menor, porque ele também já sacou que ele ia conseguir fazer isso por menos tempo. E aí ele assinou a prorrogação. Aí o que aconteceu? Na hora de indenizar o contrato de experiência, o período restante, conforme o 479 da CLT,
de eu tive que pagar inteiro. Por quê? Porque a prorrogação estava assinada. Aqui eu reviso tudo. Quando a gente olhou e viu, eu falei, ó, você que sabe. Se ele for para a justiça, você vai pagar todo. Ele não gosta muito, não corre riscos. Você tem que perguntar, viu, gente, para o empresário, se ele quer correr risco ou se ele não quer. Você não está lidando com o seu direito. Você está lidando com o direito alheio. Então, é ele que decide, você só orienta. Entenderam? Gente, o que eu preparei do genérico, do básico, que tudo que eu apresentei aqui para vocês, vocês podem usar para qualquer empresa. Qualquer empresa. Qualquer ramo que vocês decidirem se especializar, qualquer subnicho que vocês decidam se especializar, vocês estão preparados com essa aula para, pelo menos, iniciar. Eu não falei de cláusulas especiais, porque isso pretendo fazer uma live lá na frente para vocês, só das cláusulas especiais. E, gente, dá para vocês fazerem tranquilamente, quase um mini regimento interno para o cliente de vocês. Então, se vocês gostaram, vou deixar essa live salva, compartilha com a galera do seu círculo de amizades, que tá na mesma pegada que vocês, que precisa se desenvolver e ó, entra lá no Telegram, que você não vai se arrepender. Todo dia eu trago conteúdos exclusivos, só para quem tá lá. Beleza? Obrigada, gente, por ficarem até aqui. Vocês se mantiveram firmes. Consultores trabalhistas de elite. Merece outra, né, Laís? Porque você sabe que eu não falei nem a metade do que a gente conversa aqui no dia a dia. E fiz em pé para não perder energia e vocês foram tops. Fiquei aqui todo mundo junto. Beijo. Ah, segunda-feira, minha live com convidados. Não posso fazer na terça-feira, porque na terça-feira eu tenho uma mega assembleia para participar. Então, terça estou indisponível. Então, a minha live da terça eu vou passar para segunda-feira e vai ser com a... Não vou falar quem é, não. Vou deixar, eu vou falar o tema. Depois eu posto. Vou dar spoiler completo. Vou dar metade do spoiler. Gente, vou falar de audiência trabalhista. E eu tenho um motivo para falar delas. É porque nela você mata o processo. Nela, quem faz o consultivo de base extermina o processo ali. Dá para perder? Então vamos nessa. Obrigada, gente. Foi ótimo.